Tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigada, Carlos, pelo convite. É sempre um prazer participar numa iniciativa tua. Espero que seja a continuidade de muitas mais. Estou entusiasmadíssima para depois conversarmos um bocadinho. Eu sou portuguesa e estamos aqui na parte da tarde, não é? Aqui são quase 2 horas da tarde. Estávamos ansiosamente a esperar que começasse a ordem de trabalhos, por isso estamos um bocadinho mais nervosos, imagina, do que vocês. Eu falo um pouco rápido, por isso se alguém precisar de interromper, por favor, interrompa-me, porque eu acho que para mim é muito fácil distrair-me a falar e depois ninguém percebe o que eu estou a dizer e agradeço mesmo que peçam, fala mais devagar, Natasha, e eu abrando. Fiquei um pouco nervosa agora, bom dia, João, por causa da apresentação da professora Flaviana. Eu sou artista, não é? E o Manuel Romão é arquiteto. A nossa apresentação aqui inclui parte do meu trabalho, mas também parte do trabalho do Manuel Romão, que eu tive o privilégio de orientar. Eu vou tentar só partilhar a tela, ver se eu não faço nenhuma asneira. Não, como é que eu faço isto? Só um pouco. Tivemos a testar há bocado, mas eu consigo me enganar sempre. Como é que eu faço uma partilha disto? Espera lá, vou tentar partilhar se quer o meu ecrã inteiro. Pronto. Ok. Está a partilhar? Não. Não. Então ainda há bocado tentamos. Espera aí, vou tentar outra vez. Agora está indo. Ok, agora está. Agora está indo. Eu agora vou-vos perder, porque eu tenho isto... E agora, ajudem-me lá. Isso. Está bom. Está ótimo. Eu agora, não sei como, não vos posso ver, por isso vão ter mesmo que abrir os microfones se me quiserem interromper. Pronto, a nossa apresentação, como eu estava a explicar, está organizada em 3 partes. A primeira eu vou falar um pouco sobre este projeto que nós temos, que é o Walk.lab2pt. Depois vou apresentar 2 trabalhos meus, que fiz no âmbito de outra iniciativa que nós temos, que é o projeto da Walking Body, que organizamos todos os anos. E na terceira parte, o Manuel Romão vai apresentar o seu próprio trabalho, mapeando o campo do Gerês, memórias, corpos e lugares. Pronto, só assim um pouco rápido. O Walking Body é um projeto de investigação, então dedicado à prática de caminhar, que nós começamos em 2008. E essencialmente é uma plataforma onde organizamos várias coisas, sempre com foco na prática de caminhar, quer como ato performativo, quer como a metodologia exploratória, quer como metodologia artística. Este projeto é da iniciativa de um grupo de investigação criado por mim, pelo professor Miguel Bandeira Duarte, que eu creio que temos o privilégio de ter aí na audiência também. Somos ambos investigadores do Lab 2PT, como o professor Carlos explicou, e neste projeto colaboramos com o Gert Vermeer, que é coordenador do Millennium Principle e da plataforma Walk, Listen, Create, que o Carlos Queiroz também já falou um pouco, que no fundo foi o nosso elo em comum de ligação entre nós todos. Nós tentamos ampliar este nosso trabalho com outras redes, inclusive ao Rasuras e outros projetos, de algum modo para entender um pouco o que se faz no território e como é que nós podemos contribuir e como é que nós podemos disseminar também o nosso trabalho das outras pessoas. Este projeto, o Walk.lab2pt, organiza-se essencialmente em 3 eixos, diferentes mas complementares, que incluem a investigação, o ensino e também a disseminação. Procuramos desenvolver ações na área de investigação, essencialmente baseada na Art-Based Research, ou seja, uma investigação baseada na prática artística. Claro que usamos também outras práticas de investigação mais comum na área das ciências sociais e humanas, tentamos procurar métodos um bocadinho indisciplinados, participativos e artísticos.
Os 2 trabalhos que eu vou apresentar aqui são 2 projetos que eu realizei, não posso assumir como autora destes projetos, porque estes projetos não foram possíveis graças à participação de muitas outras pessoas que eu não consigo nomear toda a gente, e são os 2 projetos que eu queria partilhar, é o de Ser uma Partilha e o Fragmentos do Tesouros. Ambos foram realizados neste encontro artístico que nós promovemos, que se chama Walking Body. O The Walking Body é um encontro anual internacional onde convidamos um coletivo de artistas que participam connosco durante uma semana numa residência na Escola de Arquitetura, Arte e Design, onde fazemos várias oficinas exploratórias que incluem sempre o caminhar, a participação de um corpo como um todo e muitas das metodologias disciplinares das artes visuais e das belas artes. Em 2003, promovemos um encontro que se chamou, dedicado, no fundo, este projeto do Walking Body, todos os anos tem uma temática diferente. Em 2003 era intitulado Linhas e Passos, sendo palavras e caminhadas, e visava explorar a consciência, a percepção e a compreensão da paisagem de Guimarães através da realização destes projetos. Convém contextualizar um pouco, porque Guimarães é uma cidade forte em termos de indústria têxtil, e esta relação de Guimarães com o têxtil é muito presente, ainda que tenha sofrido um decréscimo enorme com a queda da produção industrial nos anos 80, a relação com o saber têxtil ainda está muito presente, daí que estas temáticas também, quer do caminhar, quer do tecer, quer do navegar, nestas tramas se manifestem. Este ano, em 2022, só como exemplo, trago uma oficina do Miguel. O Miguel promoveu este encontro dentro do Walking Body, que se chamava Entre Campo e Fluent Crossings, e foi a primeira grande caminhada que nós tivemos no âmbito deste encontro. Era uma caminhada de 25 km, durou cerca de 8 horas, e o objetivo da caminhada era ligar fisicamente os 2 campi universitários. A nossa escola distribui-se entre 2 cidades, Guimarães e Braga, que são muito curtas em termos de proximidade, mas toda a gente reclama da dificuldade e da distância. A metáfora que o Miguel trouxe para esta caminhada era a metáfora da água, que no fundo foi o mote que nos ligou durante todo este percurso. Em 2004, promovemos 8 oficinas, também ligadas essencialmente a estes exercícios da escrita colaborativa, das cartografias exploratórias, da prática de experiências, também conhecimentos sobre os aspectos logísticos e metodológicos destas ações, longas caminhadas, performance, fotografia e percursos pré-definidos também, que atravessaram diferentes contextos e realidades da cidade de Guimarães. Com a experiência que eu fui adquirindo e que nós fomos adquirindo neste projeto, temos discutido muito sobre as estratégias que implementamos e os resultados a que temos chegado ao longo deste trabalho. E procuramos, essencialmente, explorar 3 conceitos: a ideia de paisagem, a ideia de envolvimento e a ideia de leituras, que procuramos entender onde se pode agir e que implicações isto tem na ação artística e na produção de sentido, quem age sobre este suporte que é o território e de que forma. Queremos explorar também a ação individual, mas também a prática participativa. E queremos observar que resultados objetificados, ou seja, a produção de objeto ou de significados, e que a transformação isto tem em termos do sentido, da relação com o lugar, da construção de narrativas e de outras formas de entendermos a nós próprios como indivíduos que habitamos estes sítios. Naturalmente, com foco nas ações da caminhar, a maioria destes eventos, que normalmente são realizados, são relacionados com a performance ou com a instalação de produções artísticas no espaço, tornam necessário a ideia do registro, quer como fotografias, quer com mapas, quer com pequenos objetos ou outras produções um bocadinho mais ou menos efêmeras. E este registro é importante para revisitar e a experiência, para arquivar o trabalho que tem sido feito.
Em termos de dispositivo, dentro destas oficinas do Walking Body, nós usamos o conceito de deriva, que penso que toda a gente está bastante dentro. No fundo, é um conceito desenvolvido pelo Movimento Internacional Situacionista nos anos 50 e que prescrevia a construção de situações que permitissem o jogo livre das paixões, utilizando a cidade como pano de fundo e entendendo o espaço urbano como campo de ação e local passível de realização de novas formas de intervenção e transformação do cotidiano. As derivas convidavam à apropriação do espaço urbano e oferecem possibilidades de novos entendimentos com o lugar, criando relações que transcendem as lógicas que são programadas e rotineiras em relação aos percursos e aos lugares que visitamos e habitamos. Então, neste sentido, e em discussão com o grupo de trabalho, né, que é o Miguel e o Gert, temos decidido organizar oficinas que provocam experiências distintas em termos da sua duração temporal, da sua escala física e da sua relação com a tecnologia. Por isso surgem caminhadas longas, extensas, com vários quilómetros, e cuja finalidade é essencialmente caminhar. Do ponto de vista tecnológico, temos introduzido também ferramentas digitais, como a georreferenciação, suportes a áudio, vídeo, fotografia e outras tecnologias disponíveis. Utilizamos um engenho para navegar no espaço e com mais ou menos conhecimento técnico, naturalmente, e através deste exercício procuramos também ampliar a experiência física. Isto acontece, em particular, quando expandimos a experiência para além dos limites do próprio momento, do próprio lugar, porque os utilizadores podem partilhar na plataforma virtual outros conteúdos, outras experiências, outras ideias. Ou seja, no fundo ficamos com longas caminhadas e caminhadas mais ou menos tecnológicas. Depois procuramos também incluir uma oficina de curta duração, de baixa exigência técnica e que essencialmente visasse momentos de reflexão. É aqui que entra um pouco o trabalho que eu faço. O primeiro trabalho que eu vou apresentar chama-se de Ser uma Partilha e constitui-se como um projeto colaborativo que convidava a participação na construção de um mapa. Este mapa era composto por cores e palavras que representassem uma emoção experimentada ao caminhar pela cidade. No fundo, o que eu convidava as pessoas era relembrar-se de uma caminhada e combinar cores e palavras numa tira de papel para tecer, no fundo, as emoções que eram invocadas neste recordar desta caminhada. Depois, cada participante introduzia esta célula, este resultado desta reflexão num corpo muito coletivo. O objetivo da oficina era criar um elo de ligação entre todas as oficinas que aconteciam no The Walking Body. No fundo, a oficina que eu propunha era a única oficina sem caminhada. Era uma oficina que convidava à reflexão e à construção desta memória partilhada. Quando se entrava na galeria, cada pessoa era convidada a pensar na caminhada e dedicava um momento a relembrar, a evocar a experiência, a dedicar-se a reviver o que tinha acontecido. Depois partilhava esta memória com recurso à palavra escrita, à cor, e tinha uma parafernália de materiais disponíveis. Isto era tudo realizado sobre uma tira de papel que tinha entre 3 cm por 70 cm. No fundo, era uma linha. Cada tira de papel era depois modelada, fechava-se sobre si própria, criava uma forma simples, que era sustentada por um pequeno alfinete e ficava fixa na parede da galeria. Quando terminamos o exercício, as pessoas foram convidadas a falar um pouco sobre o que tinha acontecido. Na realidade, eu fiquei com mais de 100 células, mas fiquei com menos depoimentos, porque nem toda a gente teve à vontade ou passou tão rápido que eu não tive a oportunidade de recolher o depoimento. Mas eu vou partilhar convosco um pouco das frases que estavam contidas nestas células vivas que havia na galeria. Uma delas era: marchei tanto que dormi 24 horas. Respirar, 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 respirar. Sou laranja, sou todas as cores. A mudança traz esperança. Ligações interligadas não se cruzam, mas envolvem um imenso em que tudo existe. Seaside Chill Walk.
Da recolha das palavras, encontramos a evocação de temas como o tempo, o ritmo, qualidades visuais, sonoras ou olfativas e, no geral, muita liberdade e muito positivismo. E estas são algumas das cores que podemos recolher. Não vou falar muito sobre esta questão cromática, mas essencialmente são cores que são possíveis de nomear e 50% da paleta era dedicada a azuis e alguns verdes e os outros 50% da paleta dedicada a vermelhos e amarelos. Curiosamente, cores mais complexas ou cores mais escuras não apareciam, não foram tanto selecionadas em termos de evocação desta experiência. Pois este trabalho ficou exposto na galeria e quando eu desmontei o trabalho, acabei por recolher todas estas células num livro. Era um livro bandeira que eu utilizei como estratégia de arquivo e transporte deste objeto. O problema que tive foi que ao desmanchar a peça, eu perdi as células, eu perdi a forma das células e, por consequência, alterei o significado do trabalho. No entanto, de ser uma partilha, para mim desenvolveu-se de forma surpreendente, porque os objetivos propostos para a construção de um objeto sem autor, a partilha das experiências foi para além do que eu estava à espera. Toda a gente deixou ficar algo e deixou ficar qualquer coisa para um coletivo. Foi muito interessante perceber que como este workshop se desenvolveu em continuidade, ou seja, no espaço que nós chamamos o Laboratório das Caminhadas, que é o espaço da Galeragem Avenida, que é o espaço que agrega tudo durante esta semana de trabalhos, não só os participantes da oficina contribuíram para este projeto, como caminhantes ou pessoas que estavam na rua ou turistas tiveram a oportunidade de entrar e participar nesta peça. Além disso, o caráter prático e lúdico da oficina, que envolveu a pintura e a escrita, acho que ajudou no desenvolvimento de uma dimensão meditativa e introspectiva do caminhar. E também, claro, o prazer pelo uso da cor, o envolvimento neste jogo. A ação abraçava o prazer de preencher a superfície de papel com uma cor, eu não sei, mas a mim, como pintora, isto é absolutamente significante, porque podemos explorar a simbologia da cor. Por outro, o uso das palavras e das frases deram algum sentido à experiência do caminhar. E eu penso que terá contribuído para a transformação da nossa própria relação com o que foi essa experiência de ter caminhado. Aqui eu trago algumas questões que penso que neste contexto podem contribuir para alguma reflexão, que é se podemos tirar alguma conclusão deste trabalho, para além da identificação dos territórios e temáticas alcançadas pela oficina, e haverá alguma possibilidade de extrair daqui alguma reflexão científica, ou se podemos olhar para as cores e as palavras, bem para comportamentos das pessoas, recolhidos quer em fotografia ou depoimentos, e se sequer isto fará sentido. O outro projeto que trago é o Fragmentos e Tesouros. Eu espero não estar a passar muito tempo, vocês controlem-me. Fragmentos e Tesouros, histórias tecidas e partilhadas na geografia de um lugar, propunha a construção da imagem da cidade, com recurso ao têxtil e objetos encontrados, a partir do exercício de tecelagem. Eu queria construir um pano, um tecido, que de algum modo trouxesse, evocasse uma espécie de mapeamento do que seria a cidade de Guimarães. O tecido, porque Guimarães é uma zona industrial, e esta ideia de tecer neste tecido os objetos encontrados, o objeto rever, né, construíam, no fundo, um mapa de teias e tramas, né? A oficina desenvolveu-se em 2 momentos. No primeiro momento, tivemos a participação da turma do primeiro ano, da licenciatura de Artes Visuais, que nós temos na Escola de Arquitetura, e urdimos a teia e desenhamos o processo de urdidura, recorrendo a uma coisa que nós chamamos o desenho gestual, que é a tentativa de representar não as questões formais, mas as questões gestuais de um processo. O processo de urdidura é uma etapa importante na tecelagem e envolve a criação da estrutura base da teia. Durante a urdida, os fios longitudinais, que são, no fundo, constituem a teia, que são conhecidos como urdume, são colocados em paralelo e esticados num suporte chamado ordideira. Este processo permite a criação da estrutura, que se fica organizada e consistente para construir a tecelagem. Este processo permite controlar a densidade, o número de fios, o espaçamento, o que, por sua vez, vai influenciar também a estrutura e o aspecto visual do tecido. Como eu queria uma teia muito longa, não é? Queria um tecido infinito, que estaria apenas limitado em termos de comprimento pelo tempo de duração da oficina, tínhamos que andar à volta da mesa,
fazíamos uma caminhada e tinha que ser 2 pessoas muito concentradas, em equipa, a trabalhar coordenadas à volta desta mesa, e em simultâneo os alunos iam desenhando este processo. Eu não sei se as imagens estão muito pequenas, mas algumas destas fotografias percebe-se que há aí uns colegas, uns alunos que estão a desenhar, uns estudantes que estão a participar, observando o processo. Montada a teia e montado o tiar, que tem liços, tinha liços simples, eu queria construir um tafetá, começou o segundo momento da oficina. Aqui, cada participante era convidado a construir parte do tecido, agregando elementos, objetos ou fragmentos encontrados em caminhadas realizadas. Com a contribuição de cada pessoa, fomos compondo um mapa disruptivo e não geométrico das ruas e lugares visitados, das casas, dos percursos, do mundo contemporâneo, das complexidades, das espécies invasoras e das descobertas partilhadas. No entanto, a oficina era individual, eu só tinha um tiar. O trabalho era manual e exigente. Tínhamos que seguir um ritmo de entrelaçar a trama na teia, fio a fio, com a ajuda da lançadeira, e bater cada linha com o pente. Cada objeto encontrado era incorporado na teia, adicionando algo novo à trama, incorporando parte de si na história. Exigia um modo ou estratégia diferente de ligação ou fixação. Cada peça tinha que ser pensada para ficar embrulhada de forma diferente, agarrada, apanhada, entretecida. E como eu entendo estes objetos como repositórios de conhecimentos, estes objetos viam a sua identidade repensada pelo significado que cada pessoa atribui a este objeto e também, claro, pela história social que cada objeto comporta. No tecido encontramos um espelho, penas de ave, um osso, som de metal a chocalhar, pedras, fragmentos ou mesmo a letra Z. Mas o que é que isto nos diz sobre a cidade? O que é que isto nos conta sobre a nossa história? Será que podemos falar da imagem como portadora de conhecimento? Ou ainda como imagem operativa ou pensativa? Condensando o pensamento e fomentando também pensamento sobre a realidade física humana. No fundo, esta é a paisagem de um lugar, de objetos encontrados ligados com este texto. E o modo como são tecidos nesta história também nos pode mostrar como nos ligamos a este lugar. Claro que a minha proposta é que isto não são cartografias. Quando comecei este trabalho não tinha a pretensão de propor cartografias. Ainda como muitos artistas, a visualidade do mapa para mim é muito sedutora, não é? Continuo a recolher mapas nas viagens, continuo a ficar fascinada pela forma como o mapa pode ser um contador de histórias, como nos fala sobre questões políticas e sociais. Consideramos as cartografias artísticas, as representações gráficas, e podem-me corrigir depois se eu estiver incorreta, que combinam elementos da cartografia, a arte e visualização de dados, e que criam mapas que exploram e expressam questões políticas, sociais e culturais. As cartografias podem assumir muitas formas diferentes, desde mapas bidimensionais, até esculturas, instalações ou peças multimédia. Mas, em bom rigor da verdade, estes trabalhos que eu trago, não há exploração da cartografia, nem da geografia na construção dos mapas, explorando apenas a visualização de dados e a sua expressão plástica. Não temos um território físico, nem título, nem escala, nem orientação, nem legenda, nem sistema projetivo. A abordagem artística proposta usa temas criativos para representar não uma geografia, digo eu, mas antes uma paisagem cultural que inclui dados partilhados por vários sujeitos na partilha de uma parcela idiosincrática para a construção de algo coletivo. Mas fazer um mapa é cartografar um território. No caso, buscava um território de emoções de cada pessoa e das relações entre elas. O mapa que construímos como coletivo reuniram pedaços que cada participante deixou ficar para trás. Quando alguém se dedica a trabalhar em algo, por um período de tempo, com carinho e reflexão, como nas fitas de papel em tecer uma partilha, ou pedaço de tecido em fragmentos e tesouros, e o deixa para trás, é para mim um ato de coragem e generosidade. É deixar para trás uma parcela de si, é partilhar um pouco da sua vida e espero eu também levar algo consigo. Um fragmento que se anexa a outros para formar um todo incoerente e complexo. Este todo é um mapa de expressões que reclama poder pensar o nosso imaginário da paisagem. Mapas que não encaram o território como lugar a construir, mas focam a atenção no caminho,
mas um caminho que é menos importante do que a experiência de percorrer, cheirar, amar, pensar, revisitar ou compreender. Mas a potência desta oficina podia estar também aí. Posso direcionar estas oficinas como atos de investigação sobre o território? Para mim, a inquietação está no desejo de fazer a obra, de encontrar uma forma de vincular intensamente a nossa experiência de uma caminhada, descobrindo um momento de ligação com a sensação e emoção vinculada com o lugar, com uma experiência intensa, boa ou má, com uma história pessoal ou familiar, com o momento em que sentimos que fazemos parte de algo maior do que nós. O desejo está na revisitação de um caminho, na descoberta de um tesouro, na ampliação de uma possibilidade que nos oferece modos diferentes, suaves e partilhados de construir um lugar para quem somos. Posso? Deixa-me só passar-te a palavra. Sim, senhor. Pronto, eu vou passar a palavra aqui ao Manel. O Manel vai explorar um bocadinho o conceito de topofilia, que eu penso que segue em continuidade com este trabalho que eu apresentei meio antes. Espero que tenham entendido tudo. Eu também deixei de vos ver, peço desculpa, mas para apresentar não consigo ver as câmaras. Mais uma vez, bom dia a todos os presentes. Antes de mais, quero agradecer o convite ao professor Carlos Queiroz. É um enorme prazer poder fazer parte desta sessão. E o que eu trago aqui hoje é uma parte da minha dissertação de mestrado em arquitetura, que considero tocar diversas áreas disciplinares bem mais do que a própria arquitetura. Por que desenvolver este projeto? Ele surgiu de uma vontade de homenagear os habitantes do Campo de Gerês, uma aldeia minhota, em Portugal, no norte, que está sempre comigo, onde eu passo muitos dias dos meus verões, dos meus invernos, quando posso ir lá, e de onde são também os meus tios-avós e os seus ascendentes. Para o poder fazer, comecei por ouvir. 6 campenses, habitantes da aldeia do Campo de Gerês, aceitaram ser entrevistados, sendo esta imagem que eu escolhi para a capa da apresentação um compilar de diversas citações retiradas das entrevistas aplicadas sobre a cartografia que eu desenhei deste território. Após uma entrevista exploratória a José Fernandes, os campenses Maria Pires, Paulo Pires, Carmelita Pires, José Pires, Teresa Afonso e José Fernandes participaram em entrevistas semi-estruturadas à procura de memória. E desde já um grande obrigado, mais uma vez, a estas pessoas lindas por terem participado. Inicialmente, o conceito de memória considerado para este trabalho era simples. A memória era tida como as histórias que os campenses nos quisessem contar por meio desta entrevista oral. No entanto, no decorrer deste trabalho foi-se entendendo a memória como algo cada vez mais complexo. Analisando e mapeando temporalmente os dados recolhidos, notou-se uma forte ligação das memórias narradas às fases de infância e juventude das vidas destes campenses. Como se mostra na imagem à direita, que é uma tentativa de um mapeamento dessas memórias, em que cada linha horizontal é a vida dessa pessoa desde o dia em que nasceu até o atual, e cada marca nessa linha são memórias fortes que eles fizeram questão de me contar. É nestas fases também, de infância e de juventude, que o ser humano tenta compreender o mundo com todo o seu corpo, não privilegiando nenhum sentido da percepção. Posto isto, surgiu a necessidade de compartimentar e selecionar aspectos específicos da memória, dada a sua complexidade. Na sua desconstrução, nesta investigação, optou-se por enfatizar sentidos como a audição, o olfato, a termoceção, deixando de parte a visão. A oficina de representação proposta procura então representar várias dimensões, estando as principais nomeadas nesta imagem. Esta diversidade de dimensões a considerar trouxe, durante o processo de investigação pelo desenho, a necessidade de recorrer a variados modos de representar, como por exemplo anotações escritas, sinalética, marca, gesto, peso, erro, mancha, por aí fora. Esta imagem é um compilar de muitas peças, dezenas de peças, dezenas de desenhos que individualmente representavam pequenos momentos destas entrevistas, mas aqui estão como um todo a apresentar essa linguagem.
Então, esse cruzamento entre o que se pretende representar e como o fazer através do desenho, desenvolveu esta linguagem e dessa linguagem tem, por consequência, também um alfabeto que foi aplicado. Estes desenhos representam então fragmentos de campenses, fragmentos de memórias de campenses, fragmentos do que é o Campo do Gerês. E o que é o Campo do Gerês mais objetivamente? Campo de Gerês é uma aldeia e uma freguesia pertencente a Terras de Bouro, um distrito de Braga, um distrito de Portugal. Terras de Bouro, pertencente ao distrito de Braga, em Portugal. Peço desculpa. Campo de Gerês é uma aldeia com forte ligação à natureza, tem uma barragem, tem uma veiga bem grande para cultivo de toda a comunidade, é rodeada por montanhas e por floresta. Como dá para ver naquela tabela ali em cima, não sei se conseguem ver, mas a sua população tem vindo a diminuir muito nestas últimas décadas, surgindo também daí esta minha vontade de imortalizar os que ainda lá estão, os que ainda lá vivem e os que ainda mantêm o território. Como o ato de interpretar pressupõe uma perspectiva pessoal no tratamento dos dados, reconhece que na interpretação das memórias dos campenses há também um eu implicado, um eu Romão, eu Manuel Romão. Quer durante o processo de entrevistas, direcionando as conversas para os temas que eu considerava de interesse, quer sendo eu a representar os mapas, eu contamino esta investigação com o meu eu, campense por consanguinidade, como se vê nesta árvore genealógica, ao ser quem recebe, filtra e expõe estas memórias. Destas entrevistas foram então selecionados 4 lugares através dos dados obtidos. Segui, para selecionar estes lugares, parâmetros métricos, como a medição do tempo em que José falou de cada lugar e quantas palavras ou caracteres disso transpôs. Parâmetros pessoais, como a felicidade e o entusiasmo com que estas pessoas contavam as suas memórias. E parâmetros sociais, como a igualdade de género presente nos lugares escolhidos. Estes lugares são então a escola, o moinho, a veiga e o café do Pires. E foram também representados metricamente de forma mais arquitetónica. Desenhos esses que também não apresento aqui porque vou apresentar muitos mais e não teria tempo. As memórias previamente representadas compartidamente, que eu apresentei no esquema da linguagem, permitem a sua utilização como peças gráficas para um puzzle maior, o campo do Gerês na memória dos campenses. No entanto, para conseguir esse mapa de memória mais geral, viu-se necessário dar um passo prévio, desenhar os mapas dos lugares para cada campense e os mapas dos lugares dos campenses, através de um processo de síntese. Aqui é quando eu começo a apresentação dos desenhos, das representações e dos mapas. Vamos começar pela escola. Estes desenhos são muitos, eu vou ter que falar brevemente sobre cada um, mas como a própria linguagem e o seu alfabeto falam um pouco por si, acho que não é muito problemático. Começando então pela escola, temos aqui a escola de Paulo Pires. Este mapa, este desenho, tenta representar como Paulo descreveu a escola para ele. Um espaço que no seu interior era concentração total, silêncio, estavam todos muito concentrados, mas cá fora era onde tudo se passava. As brincadeiras, os cantares, os animais, as corridas, as quedas, as asneiras, tudo era cá fora. E este é uma tentativa de representar isso mesmo. Depois temos a escola de Carmelita, que já é bem diferente, sendo a mesma escola, porque as suas memórias já retratavam outras coisas, como a neve e a temperatura, o cair pela colina até chegar à escola no intervalo, as músicas que eles cantavam, os aviões de papel que eles lançavam da escola para cima da veiga. E isto é tudo uma tentativa de representar essas memórias. Temos aqui a escola de José Fernandes, onde já entra muito mais uma representação da ligação entre as pessoas, a relação entre as pessoas, quem é que estava com quem, para onde é que a sua direção estava focada, quer dentro da escola, quer no espaço de recreio. Representa também os cheiros, por exemplo, o cheiro das mimosas, este amarelo que vocês veem fragmentado por toda a imagem, que eram as mimosas que existiam mesmo à beira da escola. E representa também pequenas histórias que eles contam que aconteceram apenas uma, duas, algumas vezes, como por exemplo as galinhas que entravam pelas frestas das paredes e iam pôr ovos debaixo do chão. Aqui é a escola de José Pires, que falou muito menos sobre a escola, mas falou principalmente sobre as tais ligações entre as pessoas, estando aqui representadas. E isto é o compilar. É a escola
de todos os que eu consegui entrevistar. É o que eu considero o maior fragmento da escola do Campo de Gerês aqui representado. Depois temos o moinho, onde todos eles iam. O moinho Paulo Pires era um moinho bastante simples. Ele fazia o seu caminho para lá, via o trigo a moer, sentia o cheiro a farinha, representado também por tais fragmentos, e depois voltava. Então aqui já se nota um pouco mais a topografia neste desenho, porque se vê que quer sobreposta a planta e a corte, a secção, se vê o percurso que eles faziam, a topografia do percurso que eles faziam, e a partir da intensidade do traço, o esforço consequente desse percurso. Aqui temos um em Carmelita Pires, muito mais complexo, onde já existiram várias histórias associadas a estes moinhos. Os barulhos, pelas anotações gráficas e pela sinalética. Os momentos de pausa, porque Carmelita dizia que no seu percurso era muito cansativo, então ela não conseguia fazer tudo de uma vez, tinha que repousar. Então, neste percurso para o moinho já se vê os momentos de pausa, que Paulo Pires não descreveu. Estes eram os moinhos José Fernandes. E aqui entrou pela primeira vez na descrição dos moinhos o fator da temperatura, o calor da fricção gerada pelo moinho. Daí também esta mancha vermelha intensa, além da mancha da farinha e do cheiro a farinha. E também já entram os tais desenhos de arquitetura que eu não mostrei individualmente, mas que entram inerentemente nestas representações agora, como o corte do moinho, onde mostra a mãe dele a moer o moinho, enquanto ele estava deitado a ver como criança, a aprender, para depois um dia ser ele a ir lá moer. Nas anotações gráficas dos barulhos, transcrevi tal e qual, da forma que eu melhor consegui, os barulhos que eles próprios fizeram durante a entrevista, porque eles usaram muitas onomatopeias também. Aqui temos o moinho de José Pires. José Pires era uma pessoa que gostava muito da parte mecânica do moinho, então não descreveu muito as suas memórias mais sensoriais, mas falou muito de como o moinho funcionava mecanicamente, daí o desenho ser tão mais rigoroso, por assim dizer. E por último, o moinho de Teresa, que era um moinho de quem não tinha que ir lá trabalhar. Teresa nunca foi ao moinho moer. Teresa só ia para os moinhos quando queria ir para a água. E ela descreveu os sons dos pássaros, das árvores, os cheiros ao verde e à vegetação. Então acabou uma representação bastante diferente das representações dos outros moinhos, porque também era a única pessoa que usava o moinho de uma forma bastante diferente dos outros. No seu compilar temos então aqui o mapa, o fragmento dos moinhos das 6 pessoas entrevistadas, e é aqui que se nota também, por exemplo, que através dos desenhos dos percursos se forma também a topografia do território, porque ali, onde se vê aquela forma quase como um coração, os percursos que eles faziam das suas casas para os moinhos davam a volta à veiga e davam a volta ao monte para chegar também aos moinhos do outro lado do rio. Então forma esta imagem, que por si só acaba também por representar topografia e as próprias curvas de nível. Depois temos a veiga, local de trabalho, onde eles cultivavam a veiga de Paulo Pires. Para Paulo Pires, a veiga descreveu uma veiga como duas memórias distintas e concretas. Uma, que era o movimento que está representado nesta mancha, era o movimento de sachar, cultivar a terra, repetido, cansativo, o esforço. Era um ritmo. Estava sempre a sachar. O que ele queria era acabar para poder ir embora, então eles não paravam, era um ritmo constante. A linha à volta que delimita esta mancha era o percurso que se faz numa procissão nas festas lá da aldeia para abençoar a própria veiga. E ele falou-me desse percurso também associado à veiga como as suas memórias daquele espaço. Depois temos Carmelita Pires e a veiga de Carmelita Pires, que é uma veiga completamente diferente. Aqui Carmelita Pires já fala das músicas do campo, ela própria proporcionou-me um cancioneiro com várias músicas que eles cantavam enquanto estavam a cultivar e as próprias pautas das músicas. Ela forneceu-me fotos das pessoas a malhar. Malhar era aquilo que eles faziam aos cereais para libertar os grãos do resto da planta. Então aqui já entram desenhos de gesto, do malhar, desenhos de som, desenhos de relações. Para Carmelita, a veiga era muito mais complexa. Para José Pires, temos aqui a sua veiga, que envolve o percurso à volta, mas já bastante mais descritivo da procissão, em que inclusive se vê ali embaixo um divagar do percurso da procissão, que era quando ele, como criança, ia a correr atrás das canas dos foguetes e do fogo de artifício.
e largava a posição durante um bocado e depois voltava a correr. Também está mais leve por causa da noção de esforço imposta neste traço. O traço mais carregado é mais esforço, quando ele ia carregar o andor. Quando é mais leve, não havia esforço nenhum. Envolve os cheiros, envolve um território e envolve também uma pintura que o próprio José Fernandes fez da sua mãe na Veiga. Ou seja, cada fragmento, cada mapa da Veiga para cada um deles é também uma parte deles próprios. Por último, temos a Veiga de... Por último não, mas temos aqui a Veiga de José Pires, que era muito à base do cultivo apenas. O malhar, o esforço do malhar, o esforço de andar de um lado para o outro, quase como na volta do boi a se achar aquele terreno. E ele também me descreveu muito a Veiga, sendo José Pires o senhor mais velho que eu consegui entrevistar e com mais conhecimentos em termos de... vai mais lá para trás em termos temporal. Ele também me descreveu os territórios, as parcelas, de quem é que era cada parcela, o que é que cada um fazia, quando é que a atividade ia para uma parcela para outra, resultando também nesta malha de pequenos recortes que são as próprias parcelas de cada um do Campo de Gerês. Aquela parte preta em cima é porque José Pires, além de falar da Veiga durante o dia, falava que à noite às vezes faziam umas festas e se andava a cantarolar e a tocar música pela aldeia, e isso associado à Veiga, então eu coloquei também aqui nesta representação. Por último, temos a Veiga de Teresa Afonso, mais uma vez uma Veiga diferente das outras Veigas, porque Teresa Afonso, para além de ter uma experiência muito diferente, também foi a única que eu não consegui entrevistar pessoalmente, então escreveu-me por texto, acabando por ser mais poético. Falou muito dos sons estridentes, sons calmos, falou-me de cheiros, falou-me de movimentos, então tentei representar isso tudo, principalmente os sons, a partir destas manchas. Terminando então aqui com aquele que é o fragmento da Veiga para os 6 campenses no seu conjunto. Por último temos o Café do Pires, o centro da atividade noturna naquela aldeia, o local onde todos os jovens iam confraternizar porque não havia outro. Para Paulo Pires era um sítio onde estava cheio de moscas, era um sítio onde se jogava muito às cartas, se bebia, se fumava, fazia-se muito barulho, toda a gente confraternizava. E este desenho pretende então, este mapa pretende representar esses movimentos, essas experiências, essas próprias moscas e até as suas ligações e as relações entre as pessoas e os movimentos que faziam ao entrar, ao sair e ao passar por esse espaço. Depois temos o café de Carmelita Pires. Carmelita Pires já ia só ao café durante o dia, era uma experiência diferente das restantes. Então acaba por ser uma imagem bastante mais clara. E tem memórias de lá, de quando ela ia lá com as filhas e a senhora, a mulher do dono do café, falava com elas, brincava com elas. Então aqui temos uma tentativa de representação desses movimentos, desses sons, dessas intensidades, tudo isso. Depois temos o café de José Fernandes. Um café onde já se fala do calor que se sentia lá dentro por ser de pedra, de grossa. Um café onde já se falava dos movimentos a jogar às cartas das mãos, dos torneios de matraquilhos, onde se falava também dessas relações entre as pessoas todas, do cheiro a café, do cheiro a tabaco, que José Fernandes diz mesmo que nunca tolerou o cheiro a tabaco, mas naquele sítio específico não se importava, porque era o café do Pires, e era onde toda a gente estava e se dava e se ria. O café do Pires para José Pires, o dono do café, que é um café bastante diferente na sua representação, porque para ele o café tinha uma influência muito grande no território todo do país e até em Espanha, sendo estas linhas quase como um polvo que se estende pelo território, porque toda a gente que vinha ao Campo de Gerês vinha ao café de Pires, vinha provar a sua jerupiga. Era tão famoso que até acabou depois por construir um parque de campismo que agora é premiado internacionalmente, que é um grande foco naquele território. Mas antes de ser um parque de campismo, era apenas um café, e era o café do Pires, e esta era toda a sua influência, ou pelo menos a influência que José Pires descreve. Por último, temos o café do Pires de Teresa Afonso, muito à base das relações e das pessoas que passam. Ela nomeou as pessoas que passavam lá, então o próprio traço que representa os seus movimentos é diferente, representando diferentes pessoas. Ela até falou de vacas que passavam por lá, não lá dentro, mas à beira, então representando também esse percurso através de de pontinhos, de outra imagem gráfica diferente. Tudo isto é um mapa então de relações, daquilo que se passava e foi descrito por Teresa Afonso, resultando então num fragmento que é o grande mapa do Café do Pires, para estes 6 habitantes entrevistados. Ao longo deste processo e da sua linguagem, do seu alfabeto, muitas coisas foram repetindo, muitas coisas foram
Todos eles falavam do cheiro a tabaco no café do Pires, todos eles falavam do cheiro a farinha nos moinhos. Então, esse grafismo todo acabou depois por aparecer também sobreposto nestes desenhos. Por último, fazendo destes últimos mapas peças, alcançou-se um mapa museu das memórias do Campo de Gerês. Este mapa, com uma grande densidade gráfica, aludindo à densidade de informação correspondente às muitas dimensões da memória estudadas e representadas durante o trabalho, surge então neste mapa estas memórias interligadas, tecendo uma rede de ligações que representam a complexidade do Campo de Gerês como lugar na memória. Um mapa de um território com vida, cuja topografia, por exemplo, aparece espontaneamente também na superposição de percursos dos campenses aos moinhos, como eu falei previamente. Um mapa de vidas num território, quer representadas dentro de 4 paredes, como no Café do Pires, quer em constante contacto com a natureza, como navegam nos moinhos. Para terminar, quero dizer que nesta investigação optou-se por ouvir as histórias de 6 campenses. No entanto, a aldeia de Campo de Gerês é feita de muitas mais vidas, várias delas foram mencionadas nas entrevistas, e essa realidade de uma comunidade, como uma teia de relações, permitirá, com mais tempo, chegar a novas pessoas, recolher mais memórias, criar um mapa cada vez mais detalhado com mais fragmentos. À medida que o tempo passa, novas memórias vão sendo criadas no Campo de Gerês e por isso mesmo novas memórias serão possíveis de recolher dos habitantes do Campo de Gerês. Esta temporalidade permitiria continuar a investigar neste sentido, recolhendo cada vez mais memórias e mais campenses para este meu pequeno museu. Muito obrigado. Bravo!